Olá, eu me chamo João Daniel, sou professor de História e queria agradecer o convite da Embaixada do Brasil em Moçambique para gravar esse vídeo contando aos nossos irmãos moçambicanos um pouquinho da nossa história. É uma história muito rica, uma história muito interessante, de ser conhecida, e que nesses breves minutos dessa aula eu queria compartilhar com vocês. Primeiro nós vamos falar da história política do Brasil. Por mais de 300 anos, o Brasil foi uma colônia de Portugal, e depois se tornou uma monarquia, o que é uma coisa bastante diferente do resto da América. No resto da América, os regimes são todos republicanos, quase todos foram republicanos. O Brasil viveu uma experiência monárquica e, finalmente, depois de 1889, nos últimos 130 anos, somos uma república. Eu vou começar contando um pouquinho dessa história. Depois disso, eu queria falar um pouquinho da história econômica brasileira. Durante muito tempo, o Brasil viveu como um país agroexportador, primário exportador. Ele vivia do açúcar, do café, ele viveu do algodão, da extração da madeira, das drogas do sertão, ele viveu do ouro. Até que no século XX, a partir de 1930 principalmente, o Brasil deu um salto industrializante e se tornou, a partir de 1930, ao longo do século XX, a nação que mais cresceu e mais se industrializou no mundo. Nós nos tornamos um país profundamente industrializado e, ao final do século XX, uma das nações mais ricas do planeta. Essa é uma história que vale a pena ser contada também. Por último, eu queria terminar falando um pouquinho da parte dolorosa, triste, trágica, absolutamente lamentável da história brasileira, mas que é também a parte que mais nos une, nós brasileiros, e vocês moçambicanos, que é a história da escravidão. A história da escravidão do Brasil é uma história de dor, é uma história de luto, é uma história de sofrimento. Durante mais de 350 anos, os portugueses e depois nós brasileiros usamos mão de obra escrava, compulsória, trazida violentamente da África, e isso transformou o Brasil num país africano. Recentemente perguntaram a um grande africanista brasileiro, o embaixador Alberto da Costa e Silva, quais eram as contribuições que a África tinha ao Brasil, e ele respondeu indignado, profundamente incomodado com a pergunta. A África, respondeu ele, não deu contribuições à história do Brasil. A África formou o Brasil. A África é uma mãe para o Brasil. É uma mãe que foi muito maltratada, mas sem sombra de dúvida que garantiu aquilo que nós somos hoje. A nossa música é uma música africana, graças à história dolorosa e violenta da escravidão. A maneira de agir, de pensar, de falar, de sentir, de viver em família, a nossa pintura, a nossa escultura, uma parte da nossa religião, toda a nossa vida social e cultural, ela obedece dessa história triste, dessa história dolorosa, que é a história da escravidão. E é assim que nós vamos terminar essa aula. Então vamos começar falando da história política brasileira. São três períodos na história política brasileira. O período de colonização, até 1808, o período da independência, que é o período monárquico, o Brasil foi uma monarquia de 1822 a 1889, e finalmente, nos últimos 130 anos, uma república. Durante o período da colonização, estávamos submetidos a Portugal e éramos explorados como uma colônia. E os portugueses usavam mão de obra africana e escravizada para produzir bens que eram vendidos na Europa por altos preços. Durante muito tempo, a maior parte desse período, o principal produto foi a cana-de-açúcar, que era um produto altissimamente valorizado nos mercados europeus, mas outros produtos começaram a surgir, como o algodão, o cacau, mais tarde o café, e também um período de mineração. É bom lembrar que a mão de obra africana não ofereceu apenas trabalho, mas ofereceu também tecnologia, porque os portugueses não tinham tecnologia, nem eram considerados grandes pecuaristas, mas foram os africanos escravizados compulsória e violentamente, que vieram de Moçambique, de Angola, que ensinaram os portugueses a serem grandes pecuaristas. Foram esses africanos escravizados, que vieram das regiões das minas da África, que ensinaram os portugueses a explorar melhor a região do ouro, no interior brasileiro, no sertão brasileiro, onde hoje são os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, graças a essa tecnologia, uma tecnologia que veio da África desde muito cedo, ensinando ao Brasil a ser Brasil. A pecuária e a mineração são apenas dois dos muitos exemplos da contribuição extraordinária dos africanos que trouxeram para cá no período colonial. Em 1808, com as invasões napoleônicas a Portugal, a família real fez uma coisa inusitada, absolutamente surpreendente. Fugiu para o Rio de Janeiro.
E a partir de então, todo o Império Português, na África, na Ásia, Goa, Macau, Angola, Moçambique, passou a ser governado da cidade do Rio de Janeiro, a cidade onde eu gravo esse vídeo. E da cidade do Rio de Janeiro, portanto, né, nós temos um Império Português que vai ser construído aqui nos 13 anos em que o príncipe regente, depois rei Dom João VI, rei de Portugal, governou todo o seu império no mundo inteiro da cidade do Rio de Janeiro, agora a capital de um império global. A elite brasileira que aqui estava se acostumou com essa situação de preponderância política e não gostou nem um pouco quando ele voltou para casa, depois que as guerras napoleônicas acabaram. Ele até que gostou daqui, né? Queria ficar aqui mais tempo, mas acabou voltando em 1821. No ano seguinte, em 1822, seu filho, o herdeiro do trono português, aliado às elites latifundiárias e escravistas do país, proclama a independência do Brasil e se torna o imperador do Brasil. E isso é completamente inédito na história das Américas. O México e o Haiti tiveram breves experiências monárquicas, mas o Brasil vai ter uma experiência monárquica de 1822 a 1889. Foram 67 anos de uma experiência que praticamente só o Brasil teve na América, uma experiência de monarquia. Durante o período monárquico, a principal produção brasileira era o café e, infelizmente, a mão de obra que continuou sendo usada continuava sendo a mão de obra africana e escravizada. O Brasil se enriquecia ao mesmo tempo, porque os norte-americanos começaram a beber café em larga escala, coisa que eles fazem até hoje, e era o nosso principal mercado consumidor, mas também por causa do uso intensivo, violento e lamentável da mão de obra de africanos até 1888. Quando se aboliu a escravidão no Brasil em 1888, também entrou em colapso o regime monárquico do país. E aí você tem a proclamação da República em 1889, há 130 anos atrás. Nos últimos 130 anos, o Brasil foi uma república. E a experiência republicana foi uma experiência muito desigual. Nós tivemos momentos de autoritarismo e de ditaduras. A própria proclamação da República foi um golpe militar que inaugurou um regime militar autoritário que vai durar 5 anos. Rapidamente o sistema político vai ser capturado pelas oligarquias cafeicultoras, que vão governar por quase 40, apenas para o Brasil voltar novamente a ser uma ditadura modernizante, industrializante, na década de 1930. E aí, então, as experiências democráticas brasileiras vão se revezar com experiências ditatoriais. Nós tivemos ditaduras de 37 a 45, de 1964 a 85, mas nós tivemos também o florescer de democracias, como a que tivemos entre 1946 e 1964, e a democracia que foi criada ou recriada a partir de 1985, e que ainda lutamos bastante para aperfeiçoar e fortalecer nos dias atuais. Essa experiência republicana é também a experiência do desenvolvimento da indústria no Brasil. Se durante 350, 400 anos o Brasil foi um país agroexportador que usava mão de obra escrava para permitir que as pessoas bebessem café mais barato nos Estados Unidos, ou adoçassem os seus quitutes em Portugal e na Europa, a partir de 1930, a partir da era Vargas, o presidente Getúlio Vargas é um grande nome nesse processo de industrialização, de 1930 a 1945, o Brasil começa a sua aventura industrializante. A modernização se torna absolutamente necessária, fundamental, estruturante na história do Brasil. É construído um parque industrial em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas também Bahia, Pernambuco, mas principalmente no estado de São Paulo, você tem um crescimento industrial. Você constrói uma base para essa indústria, que são ferrovias, portos, uma siderúrgica de porte nacional, uma grande indústria petrolífera a partir dos anos 50, consubstanciada na Petrobras, uma classe operária nas grandes cidades. O Brasil se industrializa, o Brasil se urbaniza e o Brasil se moderniza. A maior parte da população brasileira vai passar a viver em cidades e não mais no campo, vai passar a ter gostos urbanos, vai passar a assistir televisão, a ouvir o rádio, e vai se transformar no país urbano, industrializado, moderno, que o Brasil tem hoje. Graças a esse processo de industrialização, com momentos desiguais, com altos e baixos, o Brasil, na história do século XX, junto com o Japão, foi um dos 2 países que mais cresceu e que se tornou um país robusto
não é, com instituições econômicas robustas e que, ao longo da história republicana, não é, viabilizou um processo que permite que hoje, não é, o Brasil tenha relações com o mundo inteiro, que exporte tecnologia na área de saúde, na área da agricultura, não é, e que exporte produtos industriais. Sem sombra de dúvida, a aventura da industrialização é, sem sombra de dúvida, a principal aventura que o Brasil viveu, não é, na história do século XX. Mas, concomitante a isso, o Brasil vivia uma outra aventura, uma aventura da construção da sua imagem, da sua identidade, da sua alma. E como eu falei para vocês, citando o embaixador Alberto da Costa Silva, essa alma, essa identidade, essa cultura, ela é uma cultura africana. Ela é uma cultura africana porque o Brasil pode ser considerado uma espécie de país africano em outro continente. A história da escravidão, que durou 388 anos no Brasil, persistiu mesmo depois que a violência já havia se inserido, já havia se encerrado, com um elemento fundamental que é a cultura africana e a cultura negra presente nas nossas matrizes religiosas, na nossa forma de existir em família. A família brasileira, ela é, em larga medida, a família africana, não é uma família com agregados, com amigos, com enteados, com parentes próximos, uma família que é muito diferente da família formal, mais distante, da Europa ou mesmo dos Estados Unidos. Nós existimos no mundo culturalmente enquanto africanos. E isso, sem sombra de dúvida, é a herança dessa violência escravista, que fez de nós irmãos. O maior escritor brasileiro de todos os tempos é Machado de Assis. Machado de Assis, um escritor negro que recentemente foi traduzido para o inglês e que escreveu obras absolutamente brilhantes na virada do século XIX para o século XX, tendo vivido o período monárquico e tendo denunciado, com ironia, com sofisticação e com talento, a escravidão. Ele chegou a assistir o fim da escravidão no Brasil e escreveu obras literárias extraordinárias. Mais rico ainda do que isso, eu já mencionei a tecnologia da pecuária e a tecnologia da mineração, ainda mais rico do que isso é a contribuição na música brasileira. A música brasileira é, hoje, considerada uma das melhores do mundo. O mundo inteiro ouve música brasileira. E essa música brasileira, ela é ouvida no mundo inteiro graças ao samba. O samba é parte da cultura brasileira e é uma forma brasileira de interpretar a música africana. Na Bahia e no Rio de Janeiro, e depois na maneira como a bossa nova, que nada mais é do que uma forma de samba, foi recriada pelo músico João Gilberto entre 1958 e 1959. Músicas que são ouvidas no planeta inteiro, como Garota de Ipanema, ou como Chega de Saudade, ou como os afro-sambas, são exemplos do samba brasileiro que vai influenciar a música da Tropicália, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que vai influenciar a música de Chico Buarque, que vai influenciar a música de Maria Bethânia, que vai influenciar a música de artistas negros como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Jorge Benjor, que são ouvidos no mundo inteiro porque fazem uma música brasileira, porque fazem uma música africana que atinge todo o planeta. Essa cultura africana que vocês nos permitiram, nos emprestaram, nos ofereceram, é talvez uma das coisas que mais nos orgulhamos. O Brasil tem grandes cientistas, tem grandes industriais, tem grandes empreendedores, o Brasil tem grandes escritores, grandes literatos, mas o Brasil provavelmente tem alguns dos melhores músicos do mundo. Hoje em dia, uma música brasileira que atinge o mundo inteiro é feito nas periferias, nas favelas nacionais, não é o funk. O funk é uma música africana, uma música negra, uma música que é, sem sombra de dúvida, herança dessa maneira africana de ser no mundo. A cultura brasileira, na literatura, na música, na forma de existir, na vida social, ela se deve a esses milhões e milhões de africanos que vieram para o Brasil contra a sua vontade e que nos irmanam, e que nos unem em laços de fraternidade dessa história de dor e que não podemos negar, mas que é também uma história que permite que o Brasil seja essa pujança cultural, esse país completamente diferente dos nossos irmãos latino-americanos, dos nossos irmãos americanos, e que podem, com orgulho, dizer que na nossa história política, econômica, social e, sobretudo, cultural, nós somos também africanos.
Muito obrigado, né, por esse espaço, né, para conversar com vocês, né, sobre a história do Brasil. E um grande abraço brasileiro, um grande abraço do Rio de Janeiro para vocês.